Quero conversar mais com vocês sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou falar sobre o tratamento tradicional, que é o tratamento medicamentoso que as pessoas frequentemente fazem, mas eu vou reforçar mais uma vez, né? Go- Há anos eu trabalho com isso, e meu trabalho é muito mais nessa via ligado a hábito de vida, que é sobre mudança de hábito de vida, só que uma mudança estratégica. Por quê? Eu preciso entender quando a mudança de hábito de vida é uma boa conduta e quando a mudança de hábito de vida isolada não é suficiente. Vocês entenderam, né? Quando que eu tenho que solicitar endoscopia? Tem que mudar o hábito de vida? Tem, mas eu preciso de uma conduta aqui mas também tradicional, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Porque se tem alguma lesão mais grave, eu tenho que ter essa percepção. Não é só sobre orientar conduta. Por isso que infelizmente, hoje as pessoas acabam separando. Fala assim: "Ah, não, tem a medicina tradicional da especialidade, o gastro, tal, e tem a medicina funcional". Não, não, para mim é tudo junto. Você viu que eu preciso de conduta tradicional, né, considerado tradicional, nem gosto muito desse nome. E às vezes eu tenho que pedir uma endoscopia, porque se essa pessoa tem lá um esôfago de Barrett, tem uma displasia, né, tem uma displasia de alto grau ou até mesmo um adenocarcinoma, que é um câncer, eu vou deixar de diagnosticar isso? Você entende? Então eu preciso dessa conduta. Preciso transitar nesses 2 mundos. Nada melhor do que experienciar, viver esses 2 mundos para conseguir dar esse tipo de conduta. Então, por isso que eu gosto de trabalhar nesse formato. Então, eu vou discutir o tratamento aqui medicamentoso com vocês também e vou falar sobre, mais uma vez, suplementos, né, adiante também. Então, começando, sem dúvida, diagnóstico, né, queixa, fez o diagnóstico lá de refluxo, primeira coisa, mudança de hábito de vida. Ah, tem que perder peso? Tá com excesso de peso? Tá aumentando a pressão ali intra-abdominal? Tem que perder peso. Tá com uma alimentação ruim, lesando a célula parietal que não consegue produzir ácido clorídrico, que tem uma boa digestão no estômago? Tem que, né, trabalhar essa questão da alimentação. Tá consumindo álcool, cafeína, cigarro em excesso, enfraquecendo ali o tônus, né, do esfíncter esofágico inferior? Também, lá do esôfago, tem que melhorar isso. Refeição muito volumosa, principalmente à noite, aí deita, o alimento volta, tem que melhorar. São todos esses conceitos que nós discutimos. Estilo de vida, hábito de vida, para todo mundo, 100%. Seguiu aqui, né? Vamos entender sobre os medicamentos, porque você viu que para a imensa maioria não tem sinal de alarme, tem uma queixa simples, mudança de hábito de vida vai resolver, você não vai precisar do medicamento. Só que você tem que saber orientar, você tem que saber fazer diagnóstico. Né? É um diagnóstico por quê? Tem um problema de esfíncter esofágico inferior, tem um problema de excesso de ácido, tem um problema de falta de ácido no estômago, tem um problema de digestão, tem um problema de produção. Você entendeu? São muitos fatores. Por isso nós discutimos todos eles. Agora você está entendendo. Mas ó, na medicação, o que as pessoas fazem com frequência? Ah, não, tem refluxo? Medicamento. Vai lá, dá um inibidor de bomba de próton, um omeprazol. Ele bloqueia a produção do ácido. A princípio a pessoa até melhora, né? Fala, nossa, estava retornando ali um pH de 3, 4 mais ou menos, volta para um pH agora de 5, 6, a queimação diminui. Entendeu? Só que, mais uma vez, você tem que melhorar hábito para melhorar a causa real, de fato. Senão você só vai ficar tratando sintoma. Usar o inibidor de pomba de próton, você vai melhorar sintoma. Só. Num primeiro momento. Porque, te falo mais, e se essa pessoa tem refluxo, né, por hipocloridria? Vai ficar adiantando você dar só bloqueador de bomba de próton? Não, você vai muitas vezes no longo prazo piorar essa pessoa. Por isso tem que entender esse diagnóstico, tá? Se a pessoa tem um refluxo por excesso de produção de ácido, como nós discutimos, muitas vezes, de fato, você vai precisar usar o medicamento, tá? Aí não tem escolha. Se for realmente você chegar lá, se é um gastrinoma, por exemplo, que está produzindo muito gastrina e tal, não tem jeito. Se é um estresse que está muito descontrolado, também não tem jeito. Entendeu? Às vezes você vai ter que ponderar todas essas questões. Então, aqui, ó, o que o bloqueador de bomba de prótons ele faz? Mais uma vez, ele vai lá e diminui a produção do ácido, tá? Então, melhora os sintomas ali no início. Só que ele tem efeitos colaterais, né? Entendeu?
Porque se eu estou diminuindo a produção ali de ácido, vai voltar um pH agora para o esôfago, que é um pH que está um pouquinho mais alto, começa até a melhorar, tal. Mas se eu não mudo, não trata a causa, a origem, entender qual é a origem, que foi tudo isso que nós discutimos, essa pessoa vai piorar daqui a pouco. E tem que lembrar também que esses inibidores da bomba de prótons aqui, eles têm efeito colateral. Então, assim, se eu estou diminuindo o pH, se eu estou diminuindo a produção de ácido e aumento o pH no estômago, a capacidade de digestão do estômago vai cair. Então, em algum momento, vai começar a passar para o intestino delgado alimento que não passou pelo processo de digestão completo. E esse alimento que chega lá sem ter passado pela digestão completa, vai começar a fermentar no intestino delgado. Aí começa a desbiose. Começa a piorar a saúde intestinal. Por isso tem muita gente que começa a usar ali, né, omeprazol, esses medicamentos inibidores de bomba de próton, e a pessoa fala assim: nossa, mas tô com muito mais gás, né? Minha barriga fica o tempo todo estufada, as fezes mudaram a característica, tá com um mau cheiro, entendeu? Muito por conta desse alimento que não foi digerido no estômago. Porque você diminuiu muito a produção de ácido clorídrico, então não está conseguindo digerir. Porque nós precisamos do ácido clorídrico para ativar as enzimas de digestão. Você diminui a absorção de magnésio. Então, por isso que no longo prazo mexe até com saúde óssea. Você aumenta a chance de osteopenia, osteoporose e tal, quando você usa inibidor de bomba de prótons no longo prazo. Interação medicamentosa. Então, existe ali, né, do grupo dos anticoagulantes, um medicamento que chama clopidogrel, que o omeprazol, né, interage e atrapalha a ação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Diminui a absorção de proteínas, porque você não está conseguindo digerir. Assim como o magnésio faz parte da saúde óssea, a proteína, o aminoácido é a base. Então, mais um fator que mexe com a questão da saúde óssea. Então, muitas vezes, até se a pessoa precisa do medicamento, eu acho até interessante você começar com um medicamento mais simples, que tem menos efeito colateral, que é um medicamento que é um inibidor, um bloqueador que nós chamamos do receptor de histamina, do receptor H2. Lembra que para você produzir, né, o ácido clorídrico lá no estômago, você depende da ação da acetilcolina, da histamina e da gastrina. Você bloqueia a histamina, então você bloqueia uma via, diminui um pouco a produção e isso muitas vezes ajuda a melhorar ali os sintomas dessa pessoa. Então esses são os medicamentos clássicos. E lembra, sempre esses medicamentos, pessoal, tem que ter uma conduta muito clara, assim, de dar o medicamento quando necessário mesmo, se necessário, mas não deixem de ter conduta de hábito de vida. Conduta de hábito de vida é o que realmente muda todo o processo da evolução aqui da doença, né? Do refluxo gastroesofágico. Como eu disse, a imensa maioria das pessoas você vai resolver só com hábito de vida. Não vai precisar do medicamento. E daí, vamos aqui, ó, que agora eu quero falar sobre suplementação com vocês. E você vai perceber que muitas vezes as pessoas estão fazendo suplementação, que era para ser algo bom, mas suplementa de uma forma em que não só pode não ser bom, como pode até prejudicar. Vamos entender aqui, ó. Existem alguns suplementos que às vezes você já deve ter escutado em algum momento, que é algo assim, não, mas o shot de limão ajuda muito. A betaína ajuda muito. E pode ajudar? Sem dúvida. Se bem indicado, nossa, pode ajudar muito, muito, muito mesmo. Só que qual que é o detalhe? Tanto o shot de limão quanto a betaína ajudam muito, no caso do refluxo, quando a pessoa, primeiro, não tem lesão no esôfago. Porque imagina, se a pessoa tem uma lesão ali mais expressiva no esôfago, uma esofagite, uma inflamação mais expressiva, você vai jogar limão numa lesão do esôfago? Porque para chegar no estômago, que é o objetivo, né, de onde você vai levar esse limão, você tem que passar pelo esôfago. Se tem uma lesão no esôfago, você vai jogar limão ali. Esse não é o caminho. Esse é o primeiro momento. Então, se eu suspeito de uma lesão no esôfago, não é sobre usar shot de limão. Entendeu? E aí tem um outro fator que, assim, ó, se eu uso a betaína e o limão, qual que é o objetivo, né, aqui? É eu melhorar a acidez do estômago, certo? Só que tem um ponto, que é algo assim, você já entendeu que nem todo refluxo
né? É por falta de ácido. Pode ser por falta de ácido no estômago? Então vamos recordar aqui, ó, nós discutimos isso. Se eu tenho falta de ácido no estômago, a digestão no estômago fica mais lenta, o alimento fica mais tempo parado no estômago. Se está mais tempo parado no estômago, o estômago está lá com aquele alimento, ele pode voltar para o esôfago. Então pode sim, estar associado ao que nós chamamos de hipocloridria. Nesses casos, se eu tenho hipocloridria, eu melhorar a acidez do estômago, joia, perfeito. Então, o limão faz? O limão, ele melhora a acidez do estômago. Então, o limão, ele é muito indicado para casos de refluxo que eu tenho hipocloridria. Quando que eu não indico? Quando não é caso de hipocloridria, casos, por exemplo, de excesso de ácido clorídrico, é péssimo eu indicar limão. Não vai dar certo. Se eu tenho lesão no esôfago, indicar limão também não dá certo. Tudo bem, é muito mais frequente casos de hipocloridria, falta de ácido clorídrico no estômago, a digestão está difícil, volta o refluxo, né? Mas você viu que existem casos que podem sim ser de excesso de ácido. Então não é por aí, tá? Então, indicar o limão, eu vou falar sobre como você vai identificar se é hipocloridria ou não. Depois de um tempo, quando você trabalha com isso, você consegue identificar. Você tem tato, percepção. Só de conversar com a pessoa, você consegue ir percebendo isso. Mas eu quero que você entenda que nem sempre o limão é bom. Por isso tem gente que fala assim, não, mas eu usei o limão, foi fantástico. E outra pessoa fala assim, não, eu usei o limão, pelo amor de Deus. Me senti muito mal. É claro, às vezes a pessoa tem lesão erosiva lá no esôfago e não é por causa de déficit de ácido no estômago e usou o limão, piorou todo o processo. Entendeu? A betaína, né? Como que a betaína atua? A betaína é uma molécula que tem conectado a ela HCl, ácido clorídrico. Então, quando você toma a betaína, ela chega no estômago, ela libera o ácido clorídrico, ela melhora a acidez do estômago. Então, casos de hipocloridria, fantástico. Vou ajudar muito essa pessoa. Mas se não é caso de hipocloridria, eu não vou ajudar. Casos de hipocloridria, se eu pego essa pessoa e uso ali 200, 300 miligramas de betaína na refeição, ótimo, vou ajudar muito essa pessoa. Entendeu? Aí vem a questão, né? Como que eu vou diagnosticar a hipocloridria para eu ter certeza? Né? Para ter certeza, de fato, óbvio, eu posso fazer um diagnóstico clínico, que é o que eu falei, muitas vezes o profissional que está habituado a lidar com isso, ele percebe, ele sabe todas as estratégias, consegue unir ali as informações e chegar nessa conclusão. O melhor exame para isso é uma endoscopia, que eu vou dosar o conteúdo ali, né, ver o pH do conteúdo do estômago, através da endoscopia, mas existem testes mais simples. Como, por exemplo, eu posso fazer o quê? Assim, ó, um teste. Eu posso pegar lá 300, 400 miligramas de betaína, e essa pessoa faz uma refeição rica em proteína, e após essa refeição rica em proteína, eu dou essa dose de betaína. Você vai falar assim, não, eu tô ótimo, sentindo até bem. Eu começo a pensar sobre hipocloridria. Você vai falar assim, nossa, piorou aqui, ó, tô mais desconfortável, tal. Aí, né, eu começo a pensar que provavelmente esse refluxo não é por hipocloridria. Estatisticamente, pessoal, a maioria, né, dos casos hoje, por tudo que nós discutimos e agora você entende, que é algo assim, é muito mais comum, né, é muito frequente casos de hipocloridria. Tem um outro teste também simples, que é o teste de bicarbonato, que eu falo. A pessoa pega ali, logo que acorda no período da manhã, uma colher de chá, metade de uma colher de chá de bicarbonato, dilui um pouquinho de líquido, toma. Se passa uns 2 minutinhos e ela menos de 2 minutos e ela já rota, né, libera o gás, é porque o bicarbonato reagiu ali com o ácido clorídrico do estômago, liberou o gás carbônico e ela rotou. Então tem uma boa quantidade de ácido clorídrico. Se demora mais de 5 minutos, provavelmente tem pouco ácido clorídrico no estômago. Se fica entre 2 e 5 minutos, você já começa a suspeitar que está caindo produção de ácido clorídrico. Então tá já começando a pensar ali numa possível falta de ácido clorídrico no futuro. Então esses suplementos são suplementos interessantes, né, no caso da betaína e do limão, interessantes do ponto de vista ali para caso de hipocloridria. Eu também posso pensar aqui sobre enzima digestiva. Porque se a digestão no estômago está mais lenta, eu pego e já dou a enzima de fato, para ajudar a digestão de proteína. Então, usar protease em torno de 10, 50 miligramas por dia é algo interessante para melhorar o processo de digestão e esvaziamento do estômago e diminuir a chance de refluxo. E esse
suplemento, né, esse daqui é muito, muito legal, eu não poderia deixar de falar com vocês, que é algo assim, existe um suplemento que ajuda a fortalecer o esfíncter esofágico inferior, né. É claro que você viu que tudo é multifatorial, nós temos que trabalhar todas as frentes aqui, mas a melatonina numa dose em torno de 3 miligramas antes de ir dormir, melatonina muito usado, né, para sono, nesse caso, se eu uso ali uns 3 miligramas de melatonina, eu tenho um efeito muito interessante sobre o esfíncter esofágico inferior, eu melhoro o tônus do esfíncter esofágico inferior, e daí é um tipo de suplemento bem legal para tratar, né, refluxo gastroesofágico. Na minha prática mesmo, há um bom tempo eu já uso e já tive resultados muito, muito bons. E a recuperação, porque se eu tenho lesão da célula do estômago e eu acabo diminuindo a produção de ácido clorídrico lá da célula parietal, tal, né, eu posso usar um suplemento que vai ajudar a recuperar essa célula. Quem que é esse suplemento? É a espinheira santa. Então, quando eu uso ali em torno de 200, 400 miligramas de espinheira santa 2 vezes por dia, ela ajuda a cicatrizar principalmente essa região da transição do esôfago para o estômago e recuperar as células do estômago que podem estar associadas ali à queda na produção do ácido clorídrico.